Olá, pessoal. Sejam bem-vindos a mais uma semana de atividades à distância. Nós vamos estudar nessa semana o Regulamento Técnico de Boas Práticas de Serviços de Alimentação. Vamos começar a estudar as legislações, começando pela RDC, número 216. Esta RDC é uma resolução que visa esclarecer quais são os cuidados mínimos a serem mantidos durante a manipulação para garantir alimentos sem qualquer tipo de contaminação que possa colocar em risco a saúde dos consumidores. Portanto, é importante que todo nutricionista futuro nutricionista, né, estudantes de nutrição, leiam atentamente a RDC 216. E uma vez só, gente, não é suficiente. Deve-se ler várias vezes ao longo da sua carreira, porque ela vai ser um guia de grande utilidade na resolução de questões práticas do seu dia a dia de trabalho. A grande questão é que sempre que lemos RDC 216, vamos fazer uma interpretação nova. Assim são as leis, né, gente? Nós temos que ler bastante para ter conhecimento, para poder interpretar. Então, a RDC número 216 é o Regulamento Técnico de Boas Práticas para Serviços de Alimentação. Ela foi aprovada pela Anvisa, né, com o objetivo de aperfeiçoamento constante das ações de controle sanitário na área de alimentos, visando sempre a proteção da saúde da população. Tá ok? Então, o objetivo principal é estabelecer procedimentos de boas práticas para serviço de alimentação, a fim de garantir o que? As condições higiênico-sanitárias do alimento preparado. Qual é a aplicação da RDC 216? A RDC 216 aplica-se aos serviços de alimentação que realizam alguma das seguintes atividades. Pode ser manipulação, preparação, fracionamento, armazenamento, distribuição, transporte, exposição à venda e entrega de alimentos preparados ao consumo, tais como cantinas, buffets, comissarias, confeitarias, cozinhas industriais, cozinhas institucionais, delicatessen, lanchonetes, padarias, pastelarias, restaurantes, rotisserias e congêneres, tá ok? No entanto, essa resolução não se aplica, ou seja, excluem-se deste regulamento os lactários, as unidades de terapia de nutrição integral, os TNE, os bancos de leite humano, as cozinhas dos estabelecimentos assistenciais de saúde, os estabelecimentos industriais abrangidos no âmbito do regulamento técnico sobre as condições higiênico-sanitárias e de boas práticas de fabricação para estabelecimentos produtores e industrializadores de alimento. Ou seja, a indústria de alimentos não se aplica esse regulamento técnico que nós vamos estudar aqui agora. Vamos verificar algumas definições. Alimentos preparados. Vocês sabem que alimentos preparados são aqueles alimentos manipulados e preparados em serviços de alimentação, expostos à venda, embalados ou não, e pode se subdividir em 3 categorias. Tenho alimentos cozidos, aqueles que são mantidos quentes e expostos ao consumo.
Temos aqueles alimentos cozidos que são mantidos refrigerados, congelados ou à temperatura ambiente, que necessitam ou não de aquecimento antes do consumo. E nós temos alimentos crus, que são mantidos refrigerados ou à temperatura ambiente, exposto ao consumo, ok? Vamos discutir mais algumas definições, como antisepsia. Antisepsia, o que seria isso? É uma operação que visa a redução de micro-organismos presentes na pele em níveis seguros durante a lavagem das mãos com sabonete antisséptico ou por uso de agente antisséptico após a lavagem e secagem das mãos. Então, antisepsia é a remoção, né? Redução ali de micro-organismos presentes na pele em níveis seguros após a higienização das mãos. Boas práticas. O que são boas práticas? São procedimentos que devem ser adotados por serviços de alimentação a fim de garantir a qualidade higiênico-sanitária e a conformidade dos alimentos com a legislação sanitária. Contaminantes. Contaminantes pode ser uma substância ou um agente de origem biológica, química ou física, estranhos aos alimentos, que sejam considerados nocivos à saúde humana ou que comprometam a sua integridade, ok? Então, contaminantes podem ser de natureza, como a gente já viu, física, química ou biológica, né? Tá ok? Em relação ao controle integrado de vetores e pragas urbanas, esse sistema que incorpora ações preventivas, não só preventivas, mas corretivas também, que destinam a impedir a atração, o abrigo, o acesso e ou a proliferação de vetores de pragas urbanas que comprometam a qualidade higiênico-sanitária do alimento. Vamos continuar aqui nas definições de desinfecção, higienização e limpeza. Então, a desinfecção é a operação de redução, né, do número de micro-organismos em nível que não comprometa a qualidade higiênico-sanitária do alimento. A gente diz que é a redução em níveis seguros, né? Essa redução pode ser por método físico ou por agente químico. E a higienização, nós já vimos várias vezes, é aquela operação que compreende duas etapas, que seria a limpeza e a desinfecção. A limpeza ou lavagem, né, como nós vimos, é uma operação de remoção de substâncias minerais ou substâncias orgânicas indesejáveis presentes no alimento, como terra, poeira, gordura ou mesmo outras sujidades, tá ok? Então, coloquei uma observação aqui para vocês que, infelizmente, a lavagem de alimentos só consegue remover parte dos resíduos agrotóxicos presentes na superfície do alimento. Os agrotóxicos sistêmicos, eles são absorvidos por tecidos internos da planta e permanecem mesmo que os alimentos tenham sido lavados. Vamos observar as diferenças em conceito de que é a manipulação de alimentos e manipuladores de alimentos. Manipulação se refere ao quê? Às operações que são efetuadas sobre a matéria-prima para obtenção e entrega ao consumo do alimento preparado. Então, envolve etapas de preparação, embalagem, armazenamento,
transporte, distribuição e exposição à venda, enquanto que manipuladores de alimentos são quaisquer pessoas, né? Pessoas do serviço de alimentação que entram em contato direto ou indireto com o alimento. Então, em relação ao Manual de Boas Práticas, é um documento que descreve as operações realizadas pelo estabelecimento, tá ok? As boas práticas de fabricação, conhecida como BPF, são um sistema para garantir que os produtos sejam produzidos e controlados de forma consistente, de acordo com os padrões de qualidade. Então, esse sistema ele foi projetado para minimizar os riscos envolvidos em qualquer produção alimentícia, porque também é importante ter diretrizes, regulamentos governamentais de todas as etapas, processos, instalações e ou equipamentos que serão usados na produção de alimentos. Veja que se a resolução RDC 216 começa abordando o alcance, o âmbito de aplicação, depois ela abrange as definições que são utilizadas em todo o regulamento. Também detalha as referências utilizadas para compor a RDC. Então, aborda as boas práticas que devem ser adotadas. Você vai encontrar nesta ordem edificação, instalações e equipamentos, móveis e utensílios, higienização de instalações, equipamentos, móveis e utensílios, controle integrado de vetores e pragas urbanas, abastecimento de água, manejo de resíduos, manipuladores, matérias-primas, ingredientes e embalagens, preparação do alimento, armazenamento e transporte do alimento preparado, exposição ao consumo do alimento preparado, documentação e registro e a responsabilidade. Em cada tópico, você vai saber dos requisitos que devem ser seguidos pelo estabelecimento. Tá ok? Vamos em frente. Medida de controle é um procedimento, né, que é adotado com o objetivo de prevenir, reduzir a um nível aceitável ou mesmo eliminar um agente físico, químico ou biológico que comprometa a qualidade higiênico-sanitária do alimento. Em relação a produtos perecíveis, são alimentos in natura, produtos semi-preparados ou produtos preparados para o consumo, que pela sua natureza ou composição necessitam de condições especiais de temperatura para sua conservação. Seguindo com as definições, registro consiste de anotação em planilha ou documento apresentando data e identificação do funcionário responsável pelo seu preenchimento. Então, quando você for fazer um registro, você vai precisar de uma planilha e nessa planilha você vai colocar a data, vai se identificar ou identificar o responsável pelo preenchimento da planilha. E resíduos são materiais a serem descartados. Esses resíduos normalmente são oriundos da área de preparação e das demais áreas do serviço de alimentação. Saneantes. O que são saneantes? São substâncias ou preparações destinadas à higienização, desinfecção ou desinfestação domiciliar, em ambientes coletivos e ou públicos, em lugares de uso comum e no tratamento de água. Então, são definições simples, tá ok? Que não tem muita complicação em entender, eu acredito. Vamos observar as boas práticas para serviços de alimentação
observando a edificação, instalações, equipamentos, móveis e utensílios. A edificação e as instalações, elas devem ser projetadas, né, gente, de forma a possibilitar um fluxo ordenado e sem cruzamentos em todas as etapas da preparação de alimentos, e a facilitar as operações de manutenção, limpeza e, quando for o caso, desinfecção. O acesso às instalações deve ser controlado e independente do uso comum a todos. O dimensionamento da edificação e das instalações deve ser compatível com todas as operações. Deve existir separação entre as diferentes atividades, por meios físicos ou por outros meios eficazes, de forma a evitar a contaminação cruzada. As instalações físicas, como piso, parede e o teto, devem possuir revestimento liso, impermeável e lavável, devem ser mantidos íntegros, conservados livres de rachaduras, trincas, goteiras, vazamentos, infiltrações, bolores, descascamento, dentre outros, e não devem transmitir contaminantes aos alimentos, porque a sujeira acumulada no local é ideal para a multiplicação de micróbios, né? De micro-organismos. A parede e o teto conservados sem rachaduras, goteiras, infiltrações, mofos e descascamento, porque manipular alimentos em um ambiente sujo é uma forma comum de contaminar os alimentos. Devemos fazer a limpeza sempre que necessário, aí o término das atividades de trabalho. Para se ter uma ideia, uma colher de chá de terra, gente, pode conter até 1 milhão de bactérias. Lembre-se, para impedir a entrada e o abrigo de insetos e outros animais, as janelas devem possuir telas, devem ser retirados os objetos sem utilidades da área de trabalho, que os insetos e outros animais apresentam micro-organismos espalhados em todo o seu corpo. Deve haver sempre rede de esgoto ou fossa séptica. As caixas de gordura e de esgoto devem estar localizadas fora da área de preparo e armazenamento de alimentos. A área de alimentos é atrativa para animais que, ao entrar em contato com os alimentos desprotegidos ou as superfícies que entram em contato com os alimentos, podem transmitir micro-organismos. A caixa de gordura, gente, é a moradia de muitos insetos. O local de trabalho, então, deve ser mantido bem iluminado e ventilado, porque os micro-organismos patogênicos se multiplicam rapidamente em locais quentes e abafados. As lâmpadas devem estar protegidas contra quebras. Outra ameaça ao consumidor é a contaminação dos alimentos por materiais físicos, né, prejudiciais à saúde, como fragmentos de vidro, pedaços de metais, de pedra. As superfícies que entram em contato com os alimentos, como bancadas e mesas, devem ser mantidas em bom estado de conservação, sem rachaduras, trincas ou outros defeitos, né? Porque esses defeitos favorecem o acúmulo de líquidos, sujeiras, possibilitando que os micro-organismos patogênicos se multipliquem rapidamente. As superfícies que entram em contato com os alimentos devem ser mantidas em bom estado, porque não se esqueça que essa regra se aplica também às tábuas de corte utilizadas no preparo dos alimentos. Nunca guarde os produtos de limpeza junto com os alimentos. Não utilize produtos de limpeza clandestino. Os desinfetantes, os detergentes e outros produtos de limpeza contêm substâncias tóxicas que podem contaminar os alimentos. Os produtos de limpeza regularizados devem conter no rótulo o número de registro do Ministério da Saúde
e a frase produto notificado na Anvisa, Ministério da Saúde. Segundo o Sistema Nacional de Informações Tóxico-Farmacológicas, em um único ano, 374 pessoas ficaram doentes por consumir alimentos contaminados com substância tóxica. Tá ok? Dando prosseguimento, então, as portas e as janelas da edificação, instalação, onde se manipula os alimentos, devem ser mantidas ajustadas aos batentes. As portas da área de preparação e armazenamento de alimentos devem ser dotadas de fechamento automático. As aberturas externas das áreas de armazenamento e preparação de alimentos, inclusive o sistema de exaustão, devem ser providas de telas milimetradas para impedir o acesso de vetores e pragas urbanas. As telas elas devem ser removíveis para facilitar a limpeza periódica também. As instalações elas devem ser abastecidas de água corrente e dispor de conexões com rede de esgoto ou fossa séptica. Quando presentes os ralos, eles devem ser sifonados e as grelhas devem possuir dispositivos para permitir o seu fechamento. Então, em relação às caixas de gordura e de esgoto, devem possuir dimensões compatível ao volume de resíduos, devendo estar localizadas fora da área de preparação e armazenamento de alimentos e apresentar adequado estado de conservação e funcionamento. A caixa de gordura, devemos lembrar que é moradia de muitos insetos, tá ok? As áreas internas e externas do estabelecimento devem estar livres de objetos em desuso ou estranhos ao ambiente, não sendo permitida a presença de animais. A presença de animais é veículo também de micro-organismos, fontes de contaminação, muitas vezes micro-organismos patogênicos. A iluminação da área de preparação deve proporcionar visualização de forma que as atividades sejam realizadas sem comprometer a higiene e as características sensoriais dos alimentos. As luminárias localizadas sobre a área de preparação dos alimentos devem ser apropriadas e estar protegidas contra a explosão e quebras, porque, como falei anteriormente, é uma ameaça ao consumidor a contaminação dos alimentos por fragmentos de vidro, pedaços de metais, pedaços de pedras. As instalações elétricas devem estar embutidas ou protegidas em tubulações externas e íntegras, de tal forma a permitir a higienização dos ambientes. Caso contrário, fica muito difícil a higienização. A ventilação deve garantir a renovação do ar e a manutenção do ambiente livre de fungos, gases, fumaças, partículas em suspensão, condensação de vapores, dentre outros que possam comprometer a qualidade higiênico-sanitária do alimento. O fluxo de ar não deve incidir diretamente sobre os alimentos. A ventilação é muito importante para diminuir o abafamento que promove o aumento, da probabilidade de crescimento de micro-organismos, principalmente micro-organismos patogênicos que se multiplicam rapidamente em locais quentes e abafados, ok? Os equipamentos e os filtros para climatização, eles devem estar conservados.
a limpeza dos componentes do sistema de climatização, a troca de filtros e a manutenção programada e periódica desses equipamentos devem ser registradas e realizadas conforme legislação específica, porque esses filtros eles vão servindo de um berço ali para a multiplicação de micro-organismos. Então, a limpeza tem que ser periódica, né, e organizada e documentada também, registrada, né? As instalações sanitárias, gente, e os vestiários não devem se comunicar diretamente com a área de preparação e armazenamento de alimentos ou refeitório, devendo ser mantidos organizados em adequado estado de conservação. As portas externas devem ser dotadas de fechamento automático, isso porque vocês sabem que os banheiros são podem ser altamente contaminantes, porque apresentam um grande número de micro-organismos patogênicos. Então, todo cuidado no isolamento do banheiro. Em relação às instalações sanitárias, elas devem possuir lavatórios e estar supridas de produtos destinados à higiene pessoal, tais como papel higiênico, sabonete líquido inodoro, antisséptico ou sabonete líquido inodoro e produto antisséptico, e toalhas de papel não reciclado ou outro sistema higiênico e seguro para a secagem das mãos. Os coletores dos resíduos devem ser dotados de tampas e acionados sem contato manual. Devem existir lavatórios exclusivos para a higiene das mãos, na área de manipulação, em posições estratégicas, em relação ao fluxo de preparo dos alimentos, em número suficiente, de modo a atender toda a área de preparação. Lembrando aqui, toda vez que utilizar o sanitário, de higienizar corretamente as mãos. Em relação aos equipamentos e utensílios, devem ser realizadas manutenção programada e periódica, também a calibração dos instrumentos ou equipamentos de medição, mantendo registro da realização dessas operações. As superfícies dos equipamentos, móveis e utensílios utilizados na preparação, embalagens, armazenamento, transporte, distribuição, exposição, à venda dos alimentos devem ser lisas, impermeáveis, ou seja, não devem apresentar aquelas reentranças que dificultam a higienização. Devem ser laváveis, facilmente laváveis, estar isentas de rugosidades, frestas e outras imperfeições que possam comprometer, prejudicar a higienização dos mesmos e serem fontes aí de contaminação dos alimentos. Em relação à higienização de instalações, equipamentos, móveis e utensílios, as instalações e os equipamentos devem ser mantidos em condições higiênico-sanitárias apropriadas. As operações de higienização devem ser realizadas por funcionários comprovadamente capacitados e com frequência que garanta a manutenção dessas condições e minimize o risco de contaminação do alimento. As caixas de gordura, elas devem ser periodicamente limpas. O descarte dos resíduos deve atender ao dispositivo em legislação específica. As operações de limpeza e, se for o caso, de desinfecção das instalações e equipamentos, quando não forem realizadas rotineiramente, devem ser registradas, né? Toda e qualquer realização de atividades no seu dia a dia deve ser registrada. Em relação à higienização da área de preparação do alimento,
ela deve ser higienizada quantas vezes forem necessárias e imediatamente após o término do trabalho. Tem que se tomar precauções para impedir a contaminação dos alimentos causada por produtos saneantes, pela suspensão de partículas e pela formação de aerossóis. Substâncias odorizantes e ou desodorantes, em quaisquer das suas formas, não devem ser utilizadas nas áreas de preparação e armazenamento de alimentos. Os produtos saneantes utilizados devem estar regularizados pelo Ministério da Saúde. Também a diluição, o tempo de contato e o modo, o uso de aplicação dos produtos saneantes devem obedecer às instruções recomendadas pelo fabricante. Os produtos saneantes devem ser identificados e guardados em local reservado para esta finalidade. Em relação aos utensílios e equipamentos, eles devem ser próprios para a atividade que estão sendo utilizados, estar conservados limpos e disponíveis em número suficiente e guardados em local reservado para essa finalidade. Os utensílios utilizados na higienização de instalações devem ser distintos daqueles usados para a higienização das partes dos equipamentos e utensílios que entrem em contato com o alimento, ok? Os funcionários responsáveis pela atividade de higienização das instalações sanitárias devem utilizar uniformes apropriados e diferenciados daqueles utilizados na manipulação dos alimentos. Então, gente, a edificação e as instalações, os equipamentos, os móveis, os utensílios, todo o material deve ser livre de vetores e pragas urbanas. Então, para isso deve existir um conjunto de ações eficazes e contínuas de controle de vetores e pragas urbanas, com o objetivo de impedir a atração, o abrigo, o acesso e ou proliferação desses vetores, tá ok? Quando as medidas de prevenção adotadas não forem eficazes, o controle químico deve ser empregado e executado por empresa especializada conforme legislação específica, com produtos desinfestantes que são regularizados pelo Ministério da Saúde. Então, todo o produto que eles utilizam são registrados pelo Ministério da Saúde e autorizados também para uso em unidades de alimentação. Quando for houver a necessidade da aplicação do controle químico, a empresa especializada deve estabelecer procedimentos pré e pós-tratamento, a fim de evitar a contaminação dos alimentos, equipamentos e utensílios. Quando aplicável, os equipamentos e os utensílios, antes de serem reutilizados, devem ser higienizados para a remoção dos resíduos e dos produtos desinfestantes. Em relação ao abastecimento de água, esta deve ser potável para a manipulação dos alimentos. Caso tenha uma água alternativa de poço ou de outra origem, a sua potabilidade ela deve ser atestada e semestralmente mediante laudos laboratoriais, sem prejuízo de outras exigências previstas em legislação específica. O gelo para utilização em alimentos, ele deve ser fabricado também a partir de água potável e mantido em condições higiênico-sanitárias que evite a sua contaminação. Muitas vezes se faz uso do vapor em alimentos. O vapor, então, quando utilizado em contato direto com alimentos ou com superfícies que entrem em contato com alimentos, este vapor deve ser produzido a partir de água potável e não pode representar fonte de contaminação.
Em relação à caixa d'água, o reservatório de água, ele deve ser edificado e ou revestido de materiais também que não comprometam a qualidade da água, conforme legislação específica. Ele deve estar livre de rachaduras, vazamentos, infiltrações, descascamentos, dentre outros defeitos, e em adequado estado de higiene e conservação, devendo estar devidamente tampada. A caixa d'água ela deve permanecer tampada. O reservatório de água deve ser higienizado em intervalo máximo de 6 meses e deve ser mantidos registros, né, da operação de lavagem também. Porque os micro-organismos patogênicos e os parasitas, eles podem ser transmitidos por meio da água. Por isso é muito importante utilizar água tratada, ou quando não for possível conhecer a qualidade da água que está sendo utilizada, pedir análises, né? Análises para garantir a potabilidade da água. A água tratada, ela pode ser muitas vezes contaminada com terra, poeira, fezes, por isso que ela deve ser mantida tampada, higienizada no mínimo 2 vezes por ano, né? O manejo dos resíduos gerados pela unidade de alimentação é muito importante, porque os resíduos são focos potenciais de contaminação. Então, o estabelecimento deve dispor de recipientes identificados e íntegros, de fácil higienização e transporte, em número e capacidade suficiente para conter os resíduos. Os coletores utilizados para a disposição dos resíduos das áreas de preparação e armazenamento de alimentos devem ser dotados de tampas que possam ser acionadas sem o contato manual. Os resíduos, eles devem ser frequentemente coletados, estocados em local fechado e isolado da área de preparação e armazenamento dos alimentos, de forma a evitar focos de contaminação e também de atração de vetores e pragas urbanas. A cozinha ela deve ter lixeiras, então, de fácil limpeza, com tampa e pedal. E deve ser retirado o lixo sempre para fora da área de preparo de alimentos, em sacos bem fechados. Após o manuseio do lixo, gente, sempre deve se lavar as mãos, porque o lixo, além de atrair insetos e outros animais para a área de preparo dos alimentos, é o meio ideal para a multiplicação de micro-organismos patogênicos, ok? Então, todo cuidado é pouco. Então, gente, vamos falar das boas práticas relacionadas aos manipuladores. Os manipuladores é aquela pessoa que lava, descasca, corta, rala, cozinha, ou seja, é aquela pessoa que prepara os alimentos. Então, o controle da saúde dos manipuladores deve ser registrado e realizado de acordo com a legislação específica. Os manipuladores que apresentarem lesões ou sintomas de enfermidades que possam comprometer a qualidade higiênico-sanitária dos alimentos, eles devem ser afastados das atividades de preparação dos alimentos, enquanto persistirem essas condições de saúde. Os manipuladores, eles devem ter asseio pessoal, apresentando-se com uniformes compatíveis à atividade, conservados e limpos. Os uniformes devem ser trocados no mínimo diariamente e usados exclusivamente nas dependências internas do estabelecimento. As roupas e os objetos pessoais devem ser guardados em locais específicos e reservados para esse fim. Os manipuladores, eles devem lavar cuidadosamente as mãos ao chegar ao trabalho, antes e após manipular alimentos,
após qualquer interrupção do serviço, após tocar materiais contaminados, após usar os sanitários e sempre que se fizer necessário. Devem ser afixados cartazes de orientação aos manipuladores sobre a correta lavagem e antisepsia das mãos e demais hábitos de higiene em locais de fácil visualização, inclusive nas instalações sanitárias e lavatórios, para não deixá-los esquecer da importância do hábito da lavagem das mãos. Os manipuladores não devem fumar, falar desnecessariamente, cantar, assobiar, espirrar, cuspir, tossir, comer, manipular dinheiro ou praticar outros atos que possam contaminar o alimento durante o desempenho das atividades. Tudo, né, gente? Todo cuidado para evitar contaminação dos alimentos. Como vocês já sabem, né, os manipuladores devem usar cabelos presos e protegidos por redes, toucas ou outro acessório apropriado para esse fim. Não sendo permitido o uso de barba, as unhas devem estar curtas e sem esmalte ou base. Durante a manipulação, devem ser retirados todos os objetos de adorno pessoal e a maquiagem. Os manipuladores de alimentos devem ser supervisionados e capacitados periodicamente em higiene pessoal, em manipulação higiênica dos alimentos, em doenças transmitidas por alimentos. A capacitação deve ser comprovada mediante documentação. Os visitantes devem cumprir os requisitos de higiene e de saúde estabelecidos para os manipuladores. Antes de prosseguir, fazer algumas considerações ainda sobre o manipulador. Então, o manipulador, gente, ele tem que estar sempre limpo, por isso ele deve tomar banho diariamente, porque nós sabemos que há micro-organismos espalhados por todo o nosso corpo. A maior quantidade está no nariz, na boca, nos cabelos, nas mãos, inclusive unhas, no suor, no sapato, né? Então, está amplamente distribuído. Os cabelos, eles devem ser mantidos sempre presos para evitar que caiam sobre os alimentos. O uniforme deve ser usado corretamente somente na área do preparo dos alimentos, porque o uniforme pode servir de transporte de micro-organismos patogênicos para o interior da área de preparo dos alimentos, contaminando-os. Os adornos pessoais também acumulam sujeira, micróbios, micro-organismos, né? Além de poderem cair nos alimentos e constituir-se num risco físico. Então, aqui em relação às matérias-primas, ingredientes e embalagens, os serviços de alimentação devem especificar os critérios para avaliação e seleção dos fornecedores de matérias-primas, ingredientes e embalagens. O transporte destes produtos deve ser realizado em condições adequadas de higiene e também de conservação. A recepção das matérias-primas, dos ingredientes e das embalagens devem ser realizada em área protegida e limpa. Devem ser adotadas medidas para evitar que esses insumos contaminem o alimento preparado. As matérias-primas, os ingredientes e as embalagens devem ser submetidos à inspeção e aprovados na recepção. As embalagens primárias das matérias-primas e dos ingredientes devem estar íntegras. A temperatura das matérias-primas e ingredientes que necessitem de condições especiais de conservação devem ser verificadas nas etapas de recepção e de armazenamento. Continuando as boas práticas para as matérias-primas, ingredientes e embalagens, lembrando que os lotes das matérias-primas, dos ingredientes ou das embalagens reprovados ou com prazo de validade vencidos
devem ser imediatamente devolvidos ao fornecedor. E na impossibilidade de devolução, eles devem ser devidamente identificados e armazenados separadamente, para evitar com que ocorra o uso indevido. Deve ser determinada a destinação final desses produtos. As matérias-primas, os ingredientes e as embalagens, eles devem ser armazenados em local limpo e organizado, de forma a garantir a proteção contra contaminantes. Eles devem estar adequadamente acondicionados e identificados, sendo que sua utilização deve respeitar, é claro, o prazo de validade. Para os alimentos dispensados da obrigatoriedade da indicação do prazo de validade, deve ser observada sempre a ordem de entrada desses produtos. Algumas observações. Compre os ingredientes em estabelecimentos limpos, organizados e confiáveis também, porque os fornecedores dos ingredientes também devem atender às boas práticas. Caso contrário, esses ingredientes podem transmitir micro-organismos patogênicos, parasitas ou substâncias tóxicas aos alimentos preparados. O armazenamento imediato dos produtos congelados e refrigerados deve ser feito e depois os produtos não perecíveis. Por quê? Para evitar a contaminação dos alimentos. O armazenamento dos ingredientes deve ser realizado no local correto, em temperatura e tempos adequados. Os locais de armazenamento, então, devem ser bem limpos, organizados, ventilados e protegidos de insetos e outros animais. As matérias-primas, elas não devem ser colocadas diretamente no chão, elas devem ser armazenadas sobre pallets, estrados ou prateleiras, respeitando esse espaçamento mínimo necessário para garantir adequada ventilação, limpeza e, quando for o caso, a desinfecção do local. Os pallets, estrados ou prateleiras devem ser de material liso, resistente, impermeável e lavado também. Outras sugestões: não use e não compre produtos com embalagens amassadas, estufadas, enferrujadas, trincadas, com furos ou vazamentos, rasgadas, abertas ou com outro tipo de defeito, porque a embalagem é uma importante proteção dos alimentos. Portanto, produtos com embalagens defeituosas podem apresentar micro-organismos patogênicos, parasitas ou substâncias tóxicas. Nós devemos sempre limpar as embalagens antes de abri-las, porque as embalagens podem contaminar os alimentos se não forem limpas antes da abertura. Os ingredientes que não forem utilizados totalmente devem ser armazenados em recipientes limpos e identificados, sempre anotando o nome do produto, a data da retirada da embalagem original e o prazo da validade após a abertura. É sempre bom verificar cuidadosamente a condição dos alimentos que entram na sua cozinha. Produtos com prazo de validade vencido não devem ser utilizados no preparo dos alimentos. Então, como citei anteriormente, as matérias-primas, os ingredientes e as embalagens utilizadas para a preparação do alimento, elas devem estar em condições higiênico-sanitárias adequadas e em conformidade com a legislação específica. O quantitativo de funcionários, equipamentos, móveis e utensílios disponíveis devem ser compatíveis também com o volume, diversidade e complexidade das preparações alimentícias. Durante a preparação dos alimentos, devem ser adotadas medidas a fim de minimizar o risco de contaminação cruzada. Deve-se evitar o contato direto ou indireto entre alimentos crus, semi-preparados e prontos para o consumo, tá ok? Para evitar as contaminações cruzadas. Na preparação dos alimentos, os funcionários que manipulam alimentos crus devem realizar lavagem
e a antisepsia das mãos antes de manusear os alimentos preparados. As matérias-primas e os ingredientes, caracterizados como produtos perecíveis, devem ser expostos à temperatura ambiente somente pelo tempo mínimo necessário para a preparação do alimento, a fim de não comprometer a qualidade higiênico-sanitária do alimento preparado. Quando as matérias-primas e os ingredientes não forem utilizados em sua totalidade, devem ser adequadamente acondicionados e identificados com no mínimo das seguintes informações: nome do produto, data de fracionamento e o prazo de validade após abertura ou retirada da embalagem original. Lembrando sempre, gente, de lavar bem as mãos antes de preparar os alimentos e depois de manipular alimentos crus, como carnes, frangos, peixes e vegetais não lavados. As carnes cruas e os vegetais não lavados apresentam micro-organismos patogênicos que podem ser transferidos aos alimentos prontos por meio das mãos dos manipuladores. O alimento deve ser bem cozido em altas temperaturas, de forma que todas as partes do alimento atinjam no mínimo a temperatura de 70 graus Celsius. Para se ter certeza do completo cozimento, verifique a mudança na cor e textura na parte interna do alimento. Deve-se cozinhar bem as carnes, pois temperaturas superiores a 70 graus Celsius destrói os micro-organismos. Para as carnes bovinas e de frango, tome cuidado para que as partes internas não fiquem cruas, vermelhas. Os sucos dessas carnes devem ser claros ou rosados. Nós devemos evitar o contato, como nós já falamos antes. É sempre bom lembrar de alimentos crus com alimentos cozidos. Além disso, lave os utensílios usados no preparo de alimentos crus antes de utilizá-los em alimentos cozidos. Porque as carnes cruas e os vegetais não lavados também podem transmitir micro-organismos patogênicos aos alimentos prontos por meio dos utensílios, talheres, pratos, bacias, tabuleiros. Isto é o que nós chamamos de contaminação cruzada, como nós já vimos. Um exemplo desse tipo de contaminação é cortar o frango cru e usar a mesma faca sem lavar para fatiar a carne assada. Então, devemos ter cuidado com essas operações. Então, as boas práticas na preparação do alimento. Então, antes de iniciar a preparação dos alimentos, deve-se proceder à adequada limpeza das embalagens primárias, das matérias-primas e dos ingredientes, para poder minimizar o risco de contaminação. Como citamos anteriormente, o tratamento térmico deve garantir que todas as partes do alimento atinjam a temperatura de no mínimo 70 graus Celsius. Temperaturas inferiores podem ser utilizadas no tratamento térmico, desde que as combinações de tempo e temperatura sejam suficientes para assegurar a qualidade higiênico-sanitária dos alimentos. A eficácia do tratamento térmico deve ser avaliada pela verificação da temperatura e do tempo utilizados e, quando aplicável, pelas mudanças na textura e na cor na parte central do alimento. Em relação à preparação do alimento, para aqueles que forem submetidos à fritura, além dos controles estabelecidos para um tratamento térmico, deve-se instituir medidas que garantam que o óleo e a gordura utilizados não constituem uma fonte de contaminação química do alimento preparado. Os óleos e gorduras utilizados devem ser aquecidos a temperaturas não superiores a 180 graus Celsius, sendo substituídos imediatamente sempre que houver alteração evidente das características físico-químicas ou sensoriais, tais como aroma e sabor e a formação intensa de espuma ou fumaça.
Então, durante a utilização dos óleos e gorduras, pode haver, né, como ocorre, alterações no cheiro, sabor, cor, forma espuma e fumaça. Esses sinais indicam que o óleo deve ser trocado imediatamente. Quando os óleos e gorduras são utilizados por um longo período, são formadas substâncias tóxicas que podem causar mal à saúde. Essas substâncias dão sabor e cheiros ruins ao alimento e, em geral, produzem muita fumaça e espuma, ok? Alimentos congelados, refrigerados, gente, não devem permanecer no freezer ou geladeira por tempo prolongado. No caso de alimentos preparados serem armazenados na geladeira ou no freezer, esses devem ser sempre identificados com nome do produto, data do preparo, prazo de validade. Nunca descongele os alimentos à temperatura ambiente. Vamos utilizar o forno de micro-ondas, se for prepará-lo imediatamente, ou deixe o alimento na geladeira até descongelar. As carnes devem ser descongeladas dentro de recipientes. Os micro-organismos patogênicos multiplicam-se muito rapidamente à temperatura ambiente, por isso que não devo descongelar os alimentos na temperatura ambiente. Durante o descongelamento, a carne também produz sucos que podem contaminar outros alimentos com micro-organismos patogênicos. Então, como falamos anteriormente, para os alimentos congelados, antes do aquecimento ou do cozimento, nós devemos proceder ao descongelamento para garantir a penetração adequada do calor. É claro, não vamos levar em consideração aqueles casos em que o fabricante do alimento ele recomenda que o mesmo seja submetido ao tratamento térmico ainda congelado, devendo ser seguidas as orientações constantes da embalagem. O descongelamento ele deve ser conduzido de forma a evitar que as áreas superficiais dos alimentos se mantenham em condições favoráveis à multiplicação microbiana. Como nós falamos também anteriormente, o descongelamento deve ser efetuado em condições de refrigeração, a temperatura inferior a 5 graus Celsius ou em forno micro-ondas, quando o alimento for submetido imediatamente à cocção, como citado anteriormente também. Os alimentos submetidos ao descongelamento devem ser mantidos sob refrigeração se não forem imediatamente utilizados. Não devem ser recongelados, tá ok? Então, após os alimentos serem submetidos à cocção, os alimentos preparados devem ser mantidos em condições de tempo e de temperatura que não favoreçam a multiplicação microbiana. Para a conservação a quente, esses alimentos devem ser submetidos a uma temperatura superior a 60 graus Celsius, por no máximo 6 horas. Para a conservação sob refrigeração ou congelamento, os alimentos devem ser previamente submetidos ao processo de resfriamento, da seguinte maneira: o processo de resfriamento de um alimento preparado, ele deve ser feito de forma a minimizar o risco de contaminação cruzada e a permanência do mesmo em temperatura que favoreçam a multiplicação microbiana. A temperatura do alimento preparado deve ser reduzida de 60 graus a 10 graus Celsius em até 2 horas. Em seguida, o mesmo deve ser conservado sob refrigeração a temperaturas inferiores a 5 graus Celsius ou congelado a temperatura igual ou inferior a menos 18 graus Celsius. Então, gente, o prazo máximo de consumo do alimento preparado e conservado sob refrigeração a temperatura de 4 graus Celsius ou inferior deve ser de 5 dias. Quando forem utilizadas temperaturas superiores a 4 graus Celsius e inferiores a 5 graus Celsius, o prazo de consumo deve ser reduzido
de forma a garantir as condições higiênico-sanitárias do alimento. Caso o alimento preparado seja armazenado sob refrigeração ou congelamento, deve-se pôr no invólucro do mesmo, no mínimo, as seguintes informações: designação, ou seja, o nome do alimento, data do preparo e prazo de validade. A temperatura de armazenamento deve ser regularmente monitorada e registrada. Então, quando aplicável, os alimentos a serem consumidos crus devem ser submetidos a processo de higienização, a fim de reduzir a contaminação superficial. Os produtos utilizados na higienização dos alimentos devem estar regularizados no órgão competente do Ministério da Saúde e serem aplicados de forma a evitar a presença de resíduos no alimento preparado. O estabelecimento deve implementar e manter documentado o controle e garantia da qualidade dos alimentos preparados. Então, em relação às boas práticas para serviços de alimentação relativos ao armazenamento e transporte do alimento preparado. Então, os alimentos preparados, mantidos na área de armazenamento ou aguardando o transporte, devem estar identificados e protegidos contra contaminantes. Na identificação, deve constar, no mínimo, a designação do produto, a data de preparo e o prazo de validade também. O armazenamento e o transporte do alimento preparado, da distribuição até a entrega ao consumo, deve ocorrer em condições de tempo e temperatura que não comprometam sua qualidade higiênico-sanitária. A temperatura do alimento preparado deve ser monitorada durante essas etapas. Os meios de transporte do alimento preparado devem ser higienizados, sendo adotadas medidas a fim de garantir a ausência de vetores e pragas urbanas. Os veículos devem ser dotados de cobertura para a proteção da carga, não devendo transportar outras cargas que comprometam a qualidade higiênico-sanitária do alimento preparado. Em relação à exposição ao consumo do alimento preparado, as áreas de exposição do alimento preparado e de consumação ou refeitório devem ser mantidas organizadas em adequadas condições higiênico-sanitárias. Os equipamentos, móveis e utensílios disponíveis nessas áreas devem ser compatíveis com as atividades em número suficiente, em adequado estado de conservação. Os manipuladores devem adotar procedimentos que minimizem o risco de contaminação dos alimentos preparados por meio de antissepsia das mãos e pelo uso de utensílios ou luvas descartáveis. Continuando a exposição ao consumo do alimento preparado, então, os equipamentos necessários à exposição ou distribuição de alimentos preparados sob temperaturas controladas devem ser devidamente dimensionados e estar em adequado estado de higiene, conservação e funcionamento. A temperatura desses equipamentos deve ser regularmente monitorada. O equipamento de exposição do alimento preparado na área de consumação deve dispor de barreiras de proteção que previnam a contaminação do mesmo em decorrência da proximidade ou da ação do consumidor e de outras formas. A exposição ao consumo do alimento preparado, os utensílios utilizados na consumação do alimento, tais como pratos, copos, talheres, devem ser descartáveis ou, quando feitos de material não descartável, devidamente higienizados, sendo armazenados em local protegido. Os ornamentos e plantas localizados na área de consumação ou refeitório não devem constituir fontes de contaminação para os alimentos preparados. A área do serviço de alimentação, onde se realiza a atividade de recebimento de dinheiro, cartões e outros meios utilizados
para o pagamento de despesas deve ser reservada. Os funcionários responsáveis por essa atividade não devem manipular alimentos preparados, embalados ou não. Ainda outras considerações em relação à comida estar pronta, como devemos servi-la? Então, vamos deixar a área das mesas e cadeiras bem limpas e organizada. Os equipamentos tipo estufa, balcões, bufês, geladeiras, freezers devem estar conservados e limpos e funcionando bem. A temperatura das estufas, bufês e geladeiras deve estar reguladas de forma que os alimentos quentes permaneçam acima de 60 graus Celsius e os alimentos frios abaixo de 5 graus Celsius. Procure diminuir o máximo o tempo entre o preparo e a distribuição dos alimentos, tá ok? Lembrando que os micro-organismos apenas reduzem a velocidade de multiplicação quando os alimentos são armazenados a frio, a 5 graus, ou aquecidos a 60 graus Celsius. Portanto, os alimentos não devem ser mantidos por muito tempo fora dessas temperaturas. Então, frio tem que ser 5 graus ou inferior, a quente 60 graus ou superior. Porque 60 graus ou superior, ele se mantém conservado por 6 horas. 5 graus ou inferior, 5 dias dos alimentos preparados. E se os balcões e bufês devem ser protegidos para que os clientes não contaminem os alimentos enquanto se servem. Porque com a boca e a garganta contém grande quantidade de micro-organismos, por meio de saliva, os clientes podem contaminar os alimentos prontos enquanto se servem. Então, devo proteger esses balcões, esses bufês, da contaminação pelo cliente. Os funcionários responsáveis por servir o alimento devem estar sempre com as mãos lavadas. Os funcionários que manipulam o alimento, mesmo com guardanapos, pegadores e talheres, não podem pegar em dinheiro. Pesquisas realizadas no Brasil mostram que na cédula de dinheiro são encontrados vários micro-organismos patogênicos e até ovos de germes. Você sabia que numa nota de dinheiro que circula nas mãos das pessoas por aproximadamente 2 anos antes de ser destruída? Então, as cédulas, elas ficam mais ou menos 2 anos circulando de mão em mão antes de ser destruída. Olhe só a quantidade de micro-organismos que devem ter nessas cédulas. Chegando aqui à documentação e registro, então os serviços de alimentação, eles devem dispor de manual de boas práticas e de procedimentos operacionais padronizados. Esses documentos devem estar acessíveis aos funcionários envolvidos e disponíveis também às autoridades sanitárias, quando requerido. São os POPs. Esses POPs devem conter as instruções sequenciais das operações e a frequência de execução de cada procedimento, especificando o nome, o cargo ou a função dos responsáveis pelas atividades. Devem ser aprovados, datados e assinados pelo responsável do estabelecimento. Os registros devem ser mantidos por um período mínimo de 30 dias, contados a partir da data de preparação dos alimentos. Então, em relação à documentação e registro, os serviços de alimentação devem implementar procedimentos operacionais padronizados, os POPs, né? O que são esses POPs? Então, os procedimentos operacionais padrões é um documento que descreve o trabalho executado no estabelecimento e a forma correta de fazê-lo. Nele pode ter informações gerais sobre como é feita a limpeza, o controle de pragas, da água utilizada, os procedimentos de higiene, controle de saúde dos funcionários, o treinamento de funcionários, o que fazer com lixo, como garantir a produção de alimentos seguros e saudáveis.
Então, o procedimento operacional padronizado é um documento que vai descrever o passo a passo, como executar as tarefas no estabelecimento. É como uma receita de bolo, gente, que deve ser seguida rigorosamente para que tudo vá bem, para que tudo ocorra bem. O POP destaca as etapas da tarefa, os responsáveis por fazê-la, os materiais necessários e a frequência em que deve ser feita. Como os POPs são documentos aprovados pelo estabelecimento por meio do responsável, é dever de cada manipulador segui-lo. Então, dando prosseguimento aqui, os POPs referentes às operações de higienização de instalações, equipamentos, imóveis, devem conter as seguintes informações: natureza da superfície a ser higienizada, método de higienização, princípio ativo selecionado e sua concentração, tempo de contato dos agentes químicos ou físicos utilizados na operação de higienização, temperatura e outras informações que fizerem necessárias. Quando aplicável, os POPs devem contemplar a operação desmonte dos equipamentos. Então, os POPs relacionados ao controle integrado de vetores e pragas urbanas devem contemplar as medidas preventivas e corretivas destinadas a impedir a atração, o abrigo, o acesso e ou proliferação de vetores e pragas urbanas. No caso da adoção de controle químico, o estabelecimento deve apresentar comprovante de execução de serviço fornecido pela empresa especializada contratada, contendo as informações estabelecidas em legislação sanitária específica. Em relação à documentação e registro, continuando, os POPs referentes à higienização do reservatório devem especificar as informações constantes do item, mesmo quando realizada por empresa terceirizada, e neste caso deve ser apresentado o certificado de execução do serviço. Os POPs relacionados à higiene e saúde dos manipuladores devem contemplar as etapas frequência e os princípios ativos usados na lavagem e antisepsia das mãos dos manipuladores, assim como as medidas adotadas nos casos em que os manipuladores apresentem lesões nas mãos, sintomas de enfermidade ou suspeita de problemas de saúde, que possam comprometer a qualidade higiênico-sanitária dos alimentos. Deve-se especificar os exames aos quais os manipuladores de alimentos são submetidos, bem como a periodicidade de sua execução. O programa de capacitação dos manipuladores em higiene deve ser descrito, sendo determinada a carga horária, o conteúdo programático e a frequência de sua realização, mantendo-se em arquivo os registros da participação nominal dos funcionários. Então, pessoal, o objetivo deste documento é fazer realmente uma leitura da RDC para vocês, 216, para que vocês possam saber o ponto a ponto de todos os tópicos presentes nessa legislação. Apresento uma lista de questões nas atividades propostas para que, através da leitura, vocês possam aplicar nos exercícios, ok? Obrigada para quem chegou até aqui me escutando. Valeu!